Vamos falar de Vasco, ó, cheio de notícias. É o Rossi se apresentando de forma oficial, é o Paulo Brax em conversa informal com os colegas que estiveram lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, falando de jogador que ainda procura um jogador enorme, é isso mesmo, enorme, gigante, e até culpando a torcida de uma negociação que não aconteceu. Também vamos falar sobre a dívida do Vasco levantada pelos colegas no Atenção Vascaíno, que conversou com o Rodrigo Caetano, e ele falou que o Vasco deve sobre a segunda parcela da transação, da negociação do Jair, da compra do Jair. E a gente também falou com o Rodrigo Caetano, só que como o canal não é famoso, ele teve outra posição. E também o empresário Jair detonando a gestão do Paulo Brax na frente do comando do Vasco, inclusive dizendo, detonou mesmo. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E segunda-feira a bola rola. E como rola lá em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Vasco, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como você preferir, última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. No retorno, o Vasco vai despedir do Campeonato Brasileiro 2023, jogando em casa. Mas espero que até lá o Vasco esteja em posição melhor. Essa briga contra o rebaixamento já tenha ficado no passado, mas é a última rodada do turno. Bom, e nessa sexta-feira, o atacante Rossi foi apresentado de forma oficial. É a segunda passagem do Rossi pelo Vasco, ele que defendeu o Gigante da Colina em 2019, agradou demais a torcida do Vasco, pela raça distribuída em campo, mostrava visivelmente que estava dando sangue pelo Vasco. E agora esse retorno depois de 3 anos e meio. E ele falou sobre a sua emoção de retornar ao Vasco. As imagens do crédito da TV Vasco. Veja. Obrigado. Saudações vascaínas. Tô emocionado, tô feliz, tô motivado. É uma emoção de tudo isso. Diferente, é um novo Vasco. Um Vasco diferente, pessoas novas, velhos conhecidos também. Então, estou muito contente, muito feliz, muito motivado, como sempre estive. E já à disposição do professor, se precisar de mim já para segunda, estou aí, treinando forte e disponível já. Também falou da sua identificação com o Vasco. Ele falou que jogador que ama a profissão tem que se identificar com o Vasco. Veja. Cara, o jogador que veste a camisa do Vasco e joga em São Januário, principalmente, se ele não se identificar por inteiro com o Vasco, ele tem que parar de jogar futebol. Porque foi isso que aconteceu comigo, cara. Quando eu joguei, eu senti a energia da torcida, senti o carinho dos funcionários, porque quem trabalha no Vasco é Vasco de verdade. Então, comigo não foi diferente e me arrependo muito de ter saído, de verdade. Fiquei 3 anos e meio longe e me arrependo demais de ter saído. Mas Deus foi bom comigo e me trouxe de volta para casa. Também falou sobre o arrependimento de ter saído do Vasco no fim da temporada de 2019, que o Vasco só se livrou do rebaixamento na última rodada.
Mas ele falou, né, que ele não queria ter saído naquela época. Veja. Cara, na verdade, eu já estava negociando com clubes de fora, já tinha umas conversas com outros clubes daqui também, e eu achava que não voltaria mais, e já estava me organizando para sair do país de novo. E quando chegou a proposta, eu parei a conversa com o Vasco, eu parei de negociar com os clubes de fora, e agradeço o Túlio também, que é meu empresário, Túlio de Mello, que conversou com o Paulo e foi de imediato, de bate-pronto já, quando já era um desejo meu antigo de voltar. Então foi bem rápido, foi bem tranquilo. Também explicou como que foi as negociações envolvendo esse retorno ao Vasco. Inclusive ele estava negociando com clubes de fora, mas quando houve o interesse do Gigante da Colina, ele parou todas as outras negociações, porque ele queria retornar ao Vasco mesmo. Boa sorte ao Rossi, que seja uma passagem até melhor que a primeira, já que a torcida gosta muito dele, ele gosta muito do clube, que seja um casamento perto da perfeição. Bom, e eu não estive, foi um dia que eu não pude estar no centro de treinamento Moacir Barbosa, lá na Cidade de Deus, mas o Paulo Brax, ele fez uma conversa informal com os colegas que estiveram lá, não foi uma conversa gravada, mas a gente já está acostumado com essas conversas informais nele. Ele pede para não ser gravado, tudo bem, se respeita, mas ele falou que não desistiu de trazer um jogador de renome, ou como ele disse, enorme para o Vasco. Deve ser eu falei enorme, para mim sou um jogador gordo, tipo Walter. Mas ele não quis dizer da primeira prateleira do futebol mundial. Mas desses jogadores dessa prateleira que estão livres no mercado, são poucos. Que me vem à mente o Alexis Sánchez, desculpe, Alexis Sánchez, jogou no Barcelona, na seleção do Chile, aquela seleção do Chile que foi bicampeã da Copa América com o atual técnico do rival, o Sampaoli. Inclusive, quase eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo do Brasileiro de 2014. O Brasil se classificou nos pênaltis. E seria ele também o Eidey Algarrat, né, que é a meia belga, também eliminou o Brasil na Copa da Rússia, também já teve, fez parte daquele time da Bélgica que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa da Rússia. Também esteve no Real Madrid, é um grande jogador. Desses que é considerado craque, casco, C maiúsculo, que estão sem contrato com nenhum clube, são esses dois que me vêm à mente. Mas, considerando o Paulo Brax, pode ser cortina de fumaça, ou pode ser que ele tenha começado uma negociação, como aconteceu, por exemplo, com o James Rodrigues, quando ele foi apresentado no São Paulo. Ele disse que o Vasco procurou ele inicialmente. Olha, você topa aí negociar com o Vasco? Sim, tá. Depois não procurou mais. A gente nunca sabe o que pode estar acontecendo. Teve outros jogadores que foram ventilados no Vasco que disse que houve uma conversa inicial, depois o Vasco não procurou mais. A gente nunca sabe. Até porque a ginástica da imprensa, que isso é uma ponte entre Vasco e a torcida. Eu já cansei de mandar 1000 mensagens para o Paulo Brax perguntando, e ele sequer visualiza. Inclusive o Rodrigo Caetano, que a gente vai falar daqui a pouco,
falou com o colega Flávio Dias, lá no Atenção Vascaínos, que quando venceu essa prestação do Jair, mandou recado para o Paulo Brax, o Paulo Brax sequer visualizou, sequer respondeu, mas o Paulo Brax disse que está à procura desse jogador enorme. Vamos aguardar, né? Porque com ele tudo é possível. E também falou sobre ter um jogador que ele estava acertado com o Vasco, mas como aconteceu aquele barraco após a derrota para o Goiás, esse jogador desistiu. Ele não citou o nome. É engraçado, eu acho que seria uma falta de profissionalismo dos jogadores ter acertado uma coisa e depois ter dado o pé atrás, porque ele não citou o nome desse atleta, que ficaria um papel de frouxo. Culpar a torcida, Brás, é sério isso mesmo? Você vai culpar a torcida pelos fracassos das demonstrações? Eu acho que você está dobrando a briga com a torcida. Cara, ninguém te orienta, não. Porque ir para o pau com a torcida, eu acho burrice. Mas deixa pra lá, sabe? Mas nisso ele está prometendo que vai vir ainda um jogador de renome. Vamos aguardar para ver o que acontece. Bom, depois de falar nisso, a gente entrou em contato com o Rodrigo Caetano para prolongar essa conversa que eles tiveram, que ele teve com o pessoal lá do Atenção Vascaínos, mas como aqui não é canal famoso, não é famosão, ele não quis prolongar muita coisa, disse que não quer estender a conversa, que está já na mão do departamento jurídico do Atlético Mineiro, e por isso ele está agora de boca fechada em relação à dívida que o Vasco tem em relação ao Jair, que o Vasco não pagou a segunda parcela que venceu agora em agosto. Está em dias de atraso, e o Rodrigo Caetano já começou a achar, mas não quis estender, pelo menos conosco, disse que está já no departamento jurídico. Se está no departamento jurídico, leva aqui que eles estão cogitando já a reclamar do Vasco na FIFA, assim como que aconteceu com o Nacional do Uruguai, quando o Vasco deveu a dívida da compra do Rodrigues. O Atlético do Zuma, a mesma coisa em relação ao Capasso. Eu acho que se está no departamento jurídico, é que eles não cogitam também fazer isso em relação ao Jair. Vamos aguardar, mas talvez não seja nem por ser um canal não ser famoso, talvez seja uma orientação do departamento jurídico do Atlético Mineiro de não comentar mais sobre essa dívida que o Vasco tem em relação ao Jair. Eu acho também que, como deve ter sido poucos dias, que em relação à segunda parcela que venceu agora em outubro, agora, não sei também se o Paulo Brax, segundo o que ele falou lá com o Flávio Dias, lá no Atenção Vascaíno, queria entrar em contato e o Paulo Brax não respondeu. Não se sabe se depois dessa entrevista do Rodrigo Caetano com o pessoal do Atenção Vascaíno e ao ar, o Paulo Brax deu uma satisfação ou não. Inclusive nessa conversa em off com os jornalistas, ele não deu nenhum retorno em relação a isso, não tocou nesse assunto. Mas a gente achava, inclusive, uma autocrítica também, que a gente achou que o Vasco virou SAF,
esses problemas teriam acabado, teria ficado ano passado, mas pelo jeito e ainda continua, falta serem mais transparentes, vir a público, dizer o porquê esse problema de fluxo de caixa que o Vasco deve a clubes que fez negociação na primeira janela do início do ano. Para não dizer que eu não disse só coisa ruim, o Vasco está ampliando benefícios a funcionários do futebol do clube, inclusive já fechou uma parceria com o aplicativo GPS, que os funcionários poderão exercitar, fazer exercícios, musculação, natação, hidroginástica e vários academias, né? Dependendo do plano, cada um, eles poderão exercitar, agora tem esse benefício também. Uma boa, uma evolução muito grande em relação à associação, já que a SAF está com o salário de dia dos seus funcionários e agora ampliou os benefícios deles. Uma boa, uma obrigação jurídica trabalhista, mas uma boa sacada da Vasco SAF. Porém, no futebol, é difícil explicar isso para o torcedor, já que os funcionários ficavam meses de salário atrasado, ficavam 10, ficavam um ano de salário atrasado. Inclusive, era habitual a gente relatar de funcionários que moravam de aluguel e podiam ser mandados embora dos lugares que estavam morando por falta de pagamento do aluguel. Isso acabou desde quando o Vasco virou SAF, mas devido aos péssimos resultados do futebol profissional, fica complicado a gente explicar para o torcedor que tem essa melhoria, por assim dizer, uma obrigação, mas a associação nem cumpria suas obrigações. Isso aí tem que ser, por mais que a gente esteja indignado com a atual fase do futebol profissional, isso tem que ser também destacado, questão de justiça. E eu conversei com o Vinícius Prati, que é o empresário do Jair, olha a foto dele, e o Vasco deve ao empresário pela comissão da transação, junto à venda do Jair do Atlético Mineiro para o Vasco, e o Vinícius Prati realmente detonou os gigantes da colina, dizendo que o Vasco deve tudo, não pagou nenhuma prestação sequer da comissão que o Vasco deve a ele, e não está na espera. O Vasco ainda não deu satisfação a ele quando ele irá receber essa comissão dele. Complicado, é sempre tudo muito complicado. Eu mandei mensagem para o Paulo Braz, eu acredito que ele vai me responder, mas é a obrigação jornalística da gente mandar a pergunta. Vamos ver se vai ter um milagre dele responder. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno com o segundo tempo da coletiva do Rossi hoje, já que se fosse mandar tudo, seria um vídeo muito grande. Então é isso. Até o nosso Desperta Vascaíno com o segundo tempo da coletiva do Rossi. Até mais.